Olá, bom dia. Aqui é Pastor Odivan. A gente fala que Jesus vem buscar a sua igreja. Pois bem, aí muitas pessoas perguntam, mas qual igreja? Tem igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. Tem igreja que é igreja, tem igreja que nem é igreja. Qual igreja que Jesus vem buscar? Essa igreja aqui, que ele diz em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e os observa, é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, lhe diz, Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Então esta é a igreja de Jesus, formada por aqueles que observam os seus mandamentos, que os guarda, que demonstra assim amor ao Senhor. É esta a igreja que Jesus vem buscar. E quando ele vier buscar, ele vai levar pessoas da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D, de qualquer segmento. Ele vai procurar nesses segmentos aquelas pessoas que estão guardando os seus mandamentos, que estão observando os seus mandamentos de todo o coração, com sinceridade. E ele sabe exatamente isso. Em João capítulo 10 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu conheço as minhas ovelhas, ele diz repetidamente isso. Então, ele sabe quem são os seus, não importa o segmento. Tem uma expressão religiosa, é inevitável. Mesmo aqueles que dizem que falam contra a religião, que falam contra a igreja, muita gente falando contra a igreja, né? É uma coisa séria porque estão falando da noiva de Cristo. Isso não é brincadeira, não. Há dentro desses segmentos pessoas que são realmente discípulos de Jesus. E a gente sabe que também que não há. E sempre foi assim, né? Há pessoas que sempre tiveram pessoas dentro da igreja que não são da igreja. Isso sempre existiu. Desde o começo, desde o embrião da igreja, isso é assim. O próprio grupo formado por Jesus, que nem era igreja ainda, estava tudo em formação, havia lá um Judas, traidor, e que era também ladrão. Ele era o tesoureiro e roubava da bolsa. Havia também um Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Todos os discípulos que fugiram na hora do aperto. Mas é exatamente isso. Jesus veio porque ele é o perfeito, nós somos imperfeitos. Veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós somos os perdidos, ele veio nos buscar. Agora, o que vai somar no dia do juízo é a nossa sinceridade, nossa verdade em seguir os ensinos de Cristo e amar ao Senhor. Ouvi um pregador falar uma vez, e quando Jesus vier, ele não vai perguntar, olha, o quanto você fez, Ele vai perguntar simplesmente o seguinte, o quanto você me amou. Porque, na verdade, é isso que mede todas as coisas. Se nós amamos o Senhor, nós obedecemos. Nós queremos imitá-lo, nós queremos servi-lo, nós queremos agradá-lo. E isso Jesus sabe. Quem são aqueles que estão agradando e que estão desagradando, não importa qual seja o segmento, não importa qual seja a igreja. Além de Judas, de Pedro, dos discípulos que fugiram, e nós encontramos lá no nascimento da igreja, em Atos 2, 3, 4, o nascimento da igreja é ali. E nós encontramos dentro daquele contexto do Espírito Santo, Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo. E ao longo da história da igreja, sempre houve quem abandonasse, quem negasse a fé, quem virasse a casaca. Pois é, exatamente isso. Deus vem buscar a sua igreja, não importa qual seja o segmento, mas ele vem buscar a sua igreja, aquelas que ele conhece pelo nome, e aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Você está seguindo ao Senhor Jesus? Você está ouvindo a voz do Senhor Jesus? Ou está ouvindo outras vozes? Ou está seguindo outros ensinos? A igreja de Jesus é formada por aqueles que obedecem a Jesus. Você está obedecendo ao Senhor Jesus?
Isso é o que importa. Deus abençoe o seu dia. Na paz de Cristo Jesus. Amém.